Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Afinal, o que é o princípio Invest que você mencionou em outro vídeo sobre histórias de usuário, André? Bom, de fato, são 6 princípios que o ajudam a construir suas demandas com mais assertividade, em menor tempo e menos desperdício. Lembrando que um compilado de histórias de usuário não substitui um bom escopo quando aplicável, a seus produtos e serviços, e nem entra no lugar de uma boa documentação no caso do desenvolvimento de softwares. Porém, as user stories podem nos ajudar a clarificar melhor os requisitos esperados por determinadas demandas e ainda ganhar tempo e tornando o desenvolvimento de produtos e serviços mais eficientes e eficazes. Para tanto, o Invest nos ajuda a validar se uma história de usuário está bem escrita e bem comunicada. Sou André Bueno, Enterprise Coach e CEO aqui da Agility, e vamos conferir quais são desses princípios. Começando pelo princípio de ser independente. Uma solução inovadora, saindo do forno, com muitas coisas novas e supostamente ideias inéditas, podem nos deixar bem entusiasmados, não é? E com uma empolgação a 1000, já vamos desenvolvendo e construindo aquele produto ou serviço. Mas lá no meio é capaz da gente descobrir que aquela funcionalidade depende de outra. Ou que para terminar aquela tarefa dependemos de outra história de usuário que talvez nem refinada esteja. O princípio de ser independente nos recomenda que toda história de usuário deve ser independente, ou seja, não deve depender de outra, de modo que elas possam ser priorizadas separadamente uma das outras. Porém, alguns produtos ou serviços, como em TI, possuem algumas características ou requisitos que devem ser dependentes de outros requisitos ou de outras demandas. Então, quando possível, recomendamos que as histórias sejam quebradas de modo a permitir que esses requisitos sejam autossuficientes, de forma a não dependerem uma das outras. Agora, quando não for possível, podemos sempre procurar agregá-las de forma que elas sejam desenvolvidas e entregues no mesmo ciclo de interação, como em uma sprint ou em um ciclo de planejamento da release daquele produto, projeto ou serviço. Já o segundo princípio é o negociável. Normalmente, sabemos que os times que operacionalizam essas histórias de usuário não são consultados ou envolvidos nessa etapa. Eu mesmo já perdi as contas de quantas vezes eu recebi um pedido de uma funcionalidade ou de uma demanda como se fosse um pedido de uma pastelaria. Aliás, que bom seria se fosse mesmo como um pedido de um pastel. Pelo menos teríamos mais chances de saber qual é o recheio que o cliente quer. E assim, olhe lá. Contudo, não envolver o time nessa etapa pode gerar muito desperdício de tempo na hora de priorizar as demandas e desgastes de comunicação por falta de compreensão da comunicação das user stories. Para que uma boa história de usuário possa comunicar bem as intenções de uma demanda ou requisito, o time deve também negociar a formulação dessas histórias de usuário com os responsáveis pelo produto ou serviço, diminuindo assim as chances de confusão ou aqueles pedidos intermináveis de esclarecimentos durante uma sprint, por exemplo. Mas uma outra grande vantagem vai além da melhoria da comunicação. Com todo o time envolvido no esclarecimento de definição de histórias de usuário, quando possível, claro, podemos receber feedbacks muito valiosos sobre formas de atingirmos os mesmos objetivos esperados. E mesmo até porque, analisando tecnicamente, talvez haja restrições ao modo de como aquele objetivo pode ser atingido. Portanto, sempre que possível, mantenha a participação do time na definição e no refinamento dessas mesmas histórias. Ou, ao menos, consulte-os para poder receber feedbacks sobre a clareza e a viabilidade técnica delas. Agora falando sobre o princípio de ser valorável. Quem aqui conhece alguém que realizou aquela demanda ou até adicionou aquela funcionalidade ao projeto ou produto e que não serviu para nada? Cliente que nunca usou, então até atrapalhou aquele recurso, mais do que ajudou. Por isso que na estrutura da metalinguagem das histórias de usuário, há a preocupação de esclarecermos o propósito esperado pelo usuário, pelo cliente. Lembra? Como, quero, para... Pois é, o para é o propósito ou objetivo a ser conquistado. Dessa forma, garantimos que o que estamos desenvolvendo ou construindo seja realmente do interesse do usuário daquela história. E ainda de quebra, podemos encontrar novas maneiras de ajudar o usuário a identificar novas formas de atingir aquele mesmo objetivo ou propósito. Agora falando sobre ser estimável. E esse pastel aí, vai levar quanto tempo para sair?
Seja você um cliente ou um investidor dessa pastelaria, brincadeira, gente. Seja você um cliente ou um investidor daquele projeto ou produto, não importa, você vai querer saber quando que vai ficar pronto. Afinal, quem contrataria um encanador sem nenhuma perspectiva de quando esse vazamento vai ser consertado? Com uma estrutura mais objetiva da história de usuário, o time ou colaborador pode ter mais clareza do que deve ser feito e assim estimar com um pouco mais de acurácia o tempo necessário para concluir certa demanda. Assim, lembre-se, quanto mais incerto o SLA de uma demanda, é provável que a história de usuário ainda não está refinada o suficiente. Já o segundo princípio é o de ser pequeno, ou small. Enquanto você está aqui comigo nessa jornada ágil, já deve ter compreendido que a gestão ágil nos ajuda a antecipar o valor de negócio, realizando pequenas entregas de forma interativa, ciclo após ciclo, de forma que o usuário, o cliente, possa ir usufruindo dos benefícios daquele produto ou serviço enquanto ele é desenvolvido. E isso é possível graças a user stories cada vez mais objetivas, por consequência, menores. Em resumo, esse princípio nos recomenda que devemos quebrar tanto quanto possível os requisitos que recebemos, de modo que esses pequenos valores sejam disponibilizados o mais rápido possível. Já falando agora do princípio e último princípio de ser testável. De nada adianta tudo isso se não pudermos testar o que consideramos útil para o cliente ou para o usuário, para de fato verificarmos se tudo funciona, conforme planejado e desenvolvido durante uma sprint. De outra forma, este princípio vem nos dizer que só podemos considerar uma entrega concluída se e somente se ela foi testada com sucesso antes de enviarmos ao cliente usuário. Assim, podemos garantir um melhor controle de qualidade, principalmente referente aos critérios de aceite estipulados ou pelo cliente ou pelo Product Owner. Agora você pode compreender os motivos que levam as boas histórias de usuário a ajudarem a reduzir os desperdícios e ganhar tempo no desenvolvimento de seus projetos, produtos ou serviços. Curtiu? Deixe o like e compartilhe. Um grande abraço e até breve!